Amigos e amigas de Rede Turf na TV. Estamos aqui hoje com um programa especial. É o nosso programa de número 200. Olha, e quem é que ia imaginar que chegaríamos a 200 programas, 200 semanas sendo observado por vocês. E temos um prazer muito grande de termos hoje aqui a nossa mesa completa. Nós temos lá na extrema direita Antônio César Leal, na extrema esquerda Fernando Lopes, à minha direita Joemil de Souza e à minha esquerda Jorge Inácio. Eu quero saudar todos os participantes, agradecer e principalmente lembrar também de participantes do programa Rede Turf na TV, que hoje não estão aqui, mas que a qualquer momento podem estar também. E eu lembro o Tiaguinho, né, Tiago de Souza, o nosso Tiagão, Tiago Guedes, também de muitas jornadas, e Guilherme Muniz Viana, que esteve aqui abrilhantando nosso espaço durante muito tempo. Hoje é um programa especial, e como é especial, nós vamos ter uma reportagem falando sobre reprodução equina. Nada melhor do que o treinador e veterinário Leopoldo Cury para fazê-la. Temos também uma curiosidade. Vocês vão ver aí a égua mais safada que eu já vi. E ela realmente mostra uma inteligência fora do comum. Aliás, inteligência, às vezes o cavalo tem inteligência de cachorro. Eu me lembro uma vez comentando com o veterinário Zé Roberto Taranto, e ele me disse que conheceu o Northern Dancer, que era o pai do Gadir, não, da linhagem do Gadir, e o Northern Dancer, que foi um chefe de raça extraordinário, ele disse que era um cavalo diferente, pegava um pedaço de pau, jogava, e o Northern Dancer ia lá buscá-lo, igualzinho um cachorro, e trazia o pedaço de pau para aquele que havia arremessado. Portanto, é uma forma de inteligência do cavalo, é diferente, lógico, é um animal, mas é um animal garboso, um animal especial. E vocês vão ver essa curiosidade muito interessante. Além disso, teremos os comentários dos pares do Cristal, os pares principais do Cristal, da Gávea de Cidade Jardim, além de todas as notícias, informações e o debate. Gente, muito obrigado a vocês. São 200 programas. E hoje a gente está dando sequência a esse programa de número 200 com muita satisfação e agradecido a todos também que fora do espaço da tela participam do programa. Os câmeras, a equipe técnica, todo o nosso apoio. Obrigado a todos. O programa 200 é de todos vocês. E já vamos com a reportagem sobre reprodução equina. Amigos e amigas de Rede Turf na TV, estamos aqui com o treinador Leopoldo José Cury, que além de treinador, é veterinário, foi professor de faculdade e especializado numa matéria. Qual era a matéria, Léo? A minha disciplina era Fisiopatologia da Reprodução. Do que consta? Lá a reprodução na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, da onde eu formei e lecionava, ela é dividida em duas disciplinas. A Físio 1, que a gente chamava abreviando, e a Físio 2. A minha era a Físio 1. A Físio 1 lida com a parte de garanhões, andrologia. E a Físio 2, a parte mais de égua, ginecologia e obstetrícia. E explica um pouquinho como é que funciona. Há alguma especificação no trato da cobertura? O animal tem que ser mais ou menos do mesmo porte? Existe algum tipo de especificação para que a cobertura aconteça de uma maneira bem sólida? Não, normalmente você cobre animais da mesma raça, né? Então não há muita diferença de tamanho, não. Quer dizer, a égua de 300 e poucos quilos com um cavalo de 600 não tem problema? Não tem problema nenhum. Você vai ter dificuldade se você usar um pônei, um cavalo pequeno para cobrir uma égua inglesa, por exemplo. Aí você vai ter que ajudar, botar no barranco, alguma coisa assim que compense a altura, né? Mas normalmente não. E esse trabalho é muito gratificante, Fábio. É um trabalho que eu tenho saudade. Eu trabalhei muito tempo em Aras. O veterinário, ele de campo, ele faz esse trabalho de reprodução, ele é bastante complexo e consiste em você acompanhar, principalmente as éguas, através de palpação retal,
e rufiações, né? Quer dizer, a forma de você detectar o cio dela, porque a égua é considerada um animal poliéstrica estacional, ou seja, ela dá vários cios numa certa estação do ano. Ela não está disponível para cobertura o ano todo. Ela precisa de luminosidade. Então, a época de cobertura dela é a época de primavera e verão, onde tem maior luminosidade. No inverno, elas entram no anexo estacional, que os ovários ficam completamente afuncionais. Então, não é por outra razão que a temporada de cobertura aqui, justamente o segundo semestre. A nossa temporada de monta, ela veio transferida do hemisfério norte. Ela tem uma agressão à fisiologia da égua, porque ela começa em agosto, 15 de agosto, nós estamos ainda no inverno. Então, muitas éguas, ainda em agosto, não estão em atividade reprodutiva. E você precisa induzir isso. Isso se faz com luz. Um dos elementos mais importantes para a égua, desde que ela esteja bem nutrida, num bom estado de saúde, é a luminosidade. Então, se faz essa indução de cio através da luz artificial dentro do box, para acelerar o aparecimento do cio. Para que ela possa, isso principalmente na égua inglesa, para que ela em agosto possa já estar em cio e apta a ser coberta para produzir um potro bem nascido. O nosso potro bem nascido aqui é que nasce no início do segundo semestre. Início de julho. Os nascimentos ocorrem a partir de 1º de julho. Então tem uma diferença muito importante do potro bem nascido para o potro mal nascido, né? Qual seria, por exemplo? Um potro que nasce em julho vai correr com um que nasceu em dezembro, novembro. Esse que nasceu em julho, quase certo, em janeiro já está pronto para correr. O que nasceu em novembro não há a menor chance. Então a campanha dos 2 anos, praticamente para um potro mal nascido, está perdida. O potro que nasceu em novembro, dificilmente ele vai correr janeiro, fevereiro, março, abril, vai começar a correr mais junho. Alguns até mais tarde. E quanto mais você apressar, mais as lesões vão aparecer, porque é um animal ainda muito imaturo, né? Então isso tem diferenças, inclusive comerciais. O cara, quando vende um potro que é bem nascido, tem um valor comercial superior ao que é mal nascido. Se está entre A e B para escolher, é óbvio que você vai escolher o bem nascido. Perfeito. Então, isso obriga o veterinário a trabalhar intensamente, através de controle retal das éguas, controle ovariano, por palpação retal, além da rufiação, e hoje com o uso da ultrassonografia também, que ajuda bastante. Mas você tem que fazer esse acompanhamento permanente. Aquelas que estão com os ovários adormecidos, afuncionais, você tem que manipular, induzir, para que ele comece a entrar em atividade, comece a crescer um folículo e chegar à ovulação. Uma vez ovulando, você cobre e tem a chance da prenhez, né? Como é que se sabe que um cavalo, uma égua, é infértil? Através de exames, né? Por exemplo, um garanhão, por que ele é infértil? Porque ele tem um sêmen de má qualidade. E sempre, eu trabalhei muito com isso. Antes de você iniciar uma temporada de monta, todos os garanhões que eu trabalhava, de todos os anos, a gente fazia um exame de fertilidade. Porque uma fertilidade no ano anterior não lhe garante uma fertilidade nessa temporada. E durante o período de descanso, que é o período do anexo das éguas, ele pode apresentar uma patologia e vir a ser infértil. A vida útil do garanhão, ela vai mais ou menos de quando a quando? Varia muito, varia muito. Nós tivemos aí o Farnapolhão com 30 anos, né, cobrindo, outros com 20, 22, 24, já estão começando a ficar com problemas, outros menos até, já aparecem com algumas infertilidades. Isso é muito variado, né? Mas a média é nisso aí, 24, 25, já é um limite que a maioria não chega bem, com boa fertilidade. E qual é o tempo de vida útil de um cavalo de corridas? Como esse tempo? Ele morre com quantos anos? É mais ou menos isso, quer dizer, o animal saudável, ele enquanto ele tá vivo, com saúde, ele normalmente está cobrindo. Ele tem a fertilidade diminuída, isso acontece, mas ele não deixa de ser fértil. Pode deixar alguns idosos, bem idosos, eles já ficam com sêmen de má qualidade, aí você já não usa mais, né? Quer dizer, esse mundo realmente é um mundo muito cheio de surpresas, muito cheio de novidades e detalhes que muitos nem levam em consideração. Não, sem dúvida, sem dúvida. É bastante complexo. Hoje a gente vê o TUF, né, como está, a dificuldade que tem um criador, né, de colocar um potro de 2 anos nos leilões, por exemplo, como foram as vendas esse ano, potros sendo vendidos muito baratos. Quer dizer, é um desânimo para o criador danado, e por outro lado o proprietário também está apertado para comprar potros caros, né? Então a atividade fica bastante sentida com isso.
você vê o custo, a dificuldade, muitas vezes, de você emprenhar uma égua. Você precisa, são 11 meses de gestação para nascer o potro. O potro, às vezes, nasce com alguns problemas que são corrigidos imediatamente, até alguns desvios, passam por procedimentos cirúrgicos para você recuperar e o potro cresce. Às vezes, durante o crescimento, apresenta alguns problemas e o criador está sempre lutando, salvando, corrigindo essas alterações. E chega depois, você não consegue um preço sequer de custo, né, no cavalo. Doutor Léo, em termos de vida de potro na carreira, quantos animais dos que nascem chegam a correr? Eu não vou falar nem ganhar, porque aí envolve outras coisas. Infelizmente, eu não posso te dar essa resposta, porque eu não tenho números, né? Mas eu brinco muito. Essa semana eu brinquei com um proprietário aqui. Falei assim, você pega a revista do Jockey de janeiro de 2014 e olha os potros que correram e vê se você reconhece algum. Façam esse exercício, é impressionante. Você olha a revista desse ano, dos potros de 2 anos, que hoje agora estão com 3, você parece que você não conhece nada. Ou seja, os que correm mais cedo param mais cedo. Sumiram, quebraram, mancaram, sei lá, foram doados por ruindade. Aliás, esse problema acontece muito na reta, né, Léo? Mas aqui, né, que é a nossa vivência, a minha experiência, é impressionante. Eu já fiz esse exercício e é de assustar. Você pega uma revista, pega um de 2 anos, então você fala, pô, isso aqui não estou no Brasil. Os cavalos são outros completamente. Quase, você vai achar 20% em atividade na gávea, no máximo. Eu me lembro de uma época em que o Ara São José Expedito estava no auge, e os potros deles estreavam sempre com 3 anos, não via ninguém com 2 anos. Não só o São José. Quando a gente era mais novo, eu comecei a trabalhar, né, estudando ainda, tinha os filhos do Valdo Master, né, eram cavalos que a gente sabia que corriam depois dos 3 anos e em distância maior e pista de grama. Mas acontece que tudo isso mudou. O turf ficou um pouco americanizado, né, ficou muito precoce, o dinheiro passou a falar maior, então hoje a necessidade do proprietário, do criador, é já botar o potro para correr cedo, né, para faturar. Então eles optaram em linhagens mais precoces, de mais velocidade, o cavalo americano, né, que é o que todo mundo hoje busca, todo mundo entre aspas, que eu acho que o turf brasileiro está muito europeanizado, porque esses galeões últimos que vieram, o próprio Dedal, Scirocco, No Heights, são cavalos fundistas, né, de grama, então... Mas a gente vê eles estreando em 1100. Mas é necessidade, o cara fica desesperado e você não vai ter resultado com eles agora cedo, né? Então é só mesmo numa distância maior na grama e a maioria das pessoas não tem essa paciência, o bolso aperta, entendeu? O treinador está aflito, o proprietário também. Hoje o trato é caro, o prêmio é baixo, então você tem que correr, tem que faturar, porque... Então está na contramão. Esse tipo de tendência está na contramão da necessidade. Ou seja, quem tem um fundista está frito. Com a rima parecida aí, né? Exatamente. Então, hoje, lembra aqueles filhos do Mr. Prospecto, os Dodges da vida, né? Velozes, precoces, começando cedo. E isso era o que o pessoal gostava, porque corria bem. E areia, né? Porque também a maioria desses cavalos são gramáticos e fundistas, é um desespero para o proprietário. E para o profissional também. Né? E a gente tem que bater palma, por exemplo, um Scirocco, que começou na reprodução agora, aqui no Brasil, né? E está lá já constando entre os primeiros. Pois é, mas as informações dele lá fora é que ele já está cobrindo éguas de salto, né? Que é ruim para o cavalo, que já perdeu a credibilidade na própria origem. Enfim, o pessoal hoje busca precocidade e velocidade, né? Temos que corrê-los cedo e rápido. Então fica esse problema, né? A tendência é essa e a gente tem que seguir a tendência, fazer o quê, né? É a necessidade da atividade, né? Você precisa gerar receitas, divisas, tem que faturar para pagar as contas e seguir. Hoje é difícil. Eu até gosto de cavalos mais distância, né? Cavalos. Sempre você pensa no derby, né? Poxa, treinador, acho que o sonho de todo treinador é ganhar o derby, que está de posse, na minha opinião, do melhor cavalo da geração, né?
O cavalo que ganha o derby é a consagração máxima do criador e do proprietário, o melhor cavalo da geração. Ganhou entre os melhores pontos a distância clássica de 2.400. Eu acho a prova mais importante, embora para muitos seja o Grande Prêmio Brasil e outras aí, mas eu acho o derby a prova dos meus sonhos, que eu acho que nunca... Dos teus e dos criadores, eu só ouço falar isso entre os criadores. Né? Derby de Ana, mas é difícil você ter um cavalo até chegar ao ponto de competir nessa prova, né? Muito difícil. É isso aí, é verdade, Léo. E hoje, como é que está a cocheira do Léo Cury em termos de quantidade de cavalos? Nós estamos passando um momento difícil, né? Infelizmente, aqui hoje não está bom. Os proprietários seguem com dificuldade, a renovação foi muito restrita, muito pequena, mas estamos seguindo aí. Estamos aí com 20 cavalos na cocheira, tem 7 pontos para o ano que vem. Alguns meus. Quase todos com sociedade. Tem alguns com sociedade, alguns meus. É a vida, vamos levando. Aqui hoje eu acho que polarizou muito, né? O Jockey do Rio os cavalos mais qualificados estão no centro de treinamentos e há uma grife nisso tudo, então os proprietários levam para lá e os principais estão lá em cima e a gente aqui embaixo fica com um pouco mais de dificuldade. Mas vai cumprindo com brilhantismo a missão, né? Mais ou menos, esse ano não está bom não, talvez o pior ano profissional da minha vida toda foi esse ano, mas eu sigo igual, eu estou todos os dias cedo na raia, eu sei que vai melhorar, tem umas carreirinhas para ganhar em breve aí. E vamos levando. Eu nunca fui assim nunca esperei muito, não, porque eu sei que eu trabalho com uma qualidade de cavalos mais modestos, né? A gente aqui nunca fez investimento, nunca tive essa oportunidade de fazer investimentos altos. Pra você ter uma ideia, né, toda a minha vida aqui, eu nunca comprei um cavalo com mais de 3 mil de parcela, proprietário meu aqui, nunca. Então, né, que é o dinheiro que vai fazer diferença. Mas a gente sempre compra cavalo, esse ano tem um de 350, outro de 500, um de 400, é tudo assim. Tem um de 1.000 e um de 1.500. Mas fique certo que a torcida é a mesma. Mas a motivação ela é igual. A gente fica triste de ver o desânimo entre os proprietários, né? É um fato que não está escondido, não está todo mundo observando. Os proprietários estão envelhecendo, estão tendo dificuldade já para vir aqui, para assistir corrida, então eles vão desanimando, vão diminuindo, e não está havendo renovação, você não vê gente nova. Entra um ou outro, entra 1, 2 novos e saem 10 velhos. E ainda a gente tem um azar danado, a atividade atrai um monte de coisa ruim, né? Toda hora estoura uma notícia ruim de um criador, de um grande proprietário envolvido em corrupção. Isso é muito ruim para o TUF, porque o TUF sempre é visto, né, dessa maneira, né? Não com bons olhos, bonito como é. A notícia ruim, ela voa. A notícia boa é que é mais difícil. Pois é. E ruim a gente tem toda semana aí, né? Infelizmente. Mas, de qualquer maneira, a gente mantém o otimismo em alta. E vamos agradecendo a você por mais essa participação, que é sempre show. Eu estou aí sempre à disposição e vou te falar uma coisa. Embora no meu momento não seja o melhor, até sendo bem franco, o pior que eu já vivi aqui, nesses quase 30 anos que eu estou aqui, eu tinha uma clínica de reprodução, com mais 4 veterinários, que eu que montei, eu era o professor, eles eram alunos, eu atendia várias áreas ainda particulares fora da clínica e dava aula na universidade. Eu troquei tudo para treinar cavalo. Eu comprei 2 cocheiras aqui, uma com a Cláudia, que é a dela. Nós deixamos de comprar apartamento na zona sul do Rio para comprar cocheira. Eu fiz a minha vida aqui. Eu não consigo imaginar a minha vida sem um cavalo de corrida, sem a corrida de cavalo. Entendeu? E não me arrependo nem um segundinho, nem um mínimo sequer, porque eu acho que eu fiz a minha vida aqui, fui vitorioso, não tenho queixa de nada. Eu só fico triste de ver que hoje não está mais como estava uns anos atrás. E aí você fica um pouco apreensivo com a falta de perspectiva para frente. Mas quando falta cavalo, peixe não falta. Não. Mas hoje está até difícil a gente ir atrás deles, né? A pesca, eu sei que você é um adepto dessa pesca especial. E aí, tem feito também? É difícil, né? A gente faz às vezes quando eu saio. Carnaval eu vou sair de novo. Quando tem uma chancezinha eu vou. Mas hoje é difícil, não é muito fácil a gente sair não, né? Depois eu quero a foto daquele peixão que eu vi ali na... Tem vários. É isso aí. Esse foi Leopoldo José Cury, treinador, professor de faculdade, veterinário, ex-dono de clínica, enfim, atributo é o que não falta a esse moço, que é um dos grandes ícones do turf brasileiro há muito tempo. Eu agradeço ao Léo e espero estar de volta em breve conversando com o amigo.
Para mim é um prazer, eu agradeço também o exagero das suas palavras aí. Não, nada, não tem exagero algum. Quem conhece sabe. Mas estamos aqui à disposição, sempre que vocês precisarem, é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. Vamos em frente, Joemil. Temos mais, temos muito mais. As Elegantes Andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, As Elegantes Andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Bem, estamos aqui de volta e vamos falando sobre os páreos principais que foram disputados Brasil afora. Vamos começando pelo Cristal, onde tivemos o quinto páreo. Foi o clássico Presidente Cláudio Luiz Sperber, e que marcou a vitória de Vento del Sur, um 6 anos macho castanho do Rio Grande do Sul, filho de Northern Fleet Bike por Trampolino, criação Aras Santa Maria de Araras, propriedade estúdio Imortal Tricolor. O jogo foi MB Costa, o treinador HP Machado, o tempo 1 minuto 45 e 7 décimos, 1.600 metros, areia pesada. Na segunda colocação finalizou Ponamariov, em terceiro Best Magic, quarto Velvet Success e em quinto Vingador Mascarado. Jorge Inácio, Vento del Sur, chegou a ser uma surpresa? Ele corria lá atrás, né? Foi uma surpresa, porque tinha no páreo o favorito Best Magic e o Ponamariov, que anda correndo uma barbaridade lá no sul.
E o Ventoler Sul era um animal que imaginava-se que ele chegaria terceiro, quarto, por ali, um par de 5 animais. E foi uma surpresa. E eu acredito que mais baseada na inteligência do jockey, porque os dois saíram na frente ali se pegando, o Ponomariov e o Vingador Mascarado. E ele se colocou ali terceiro, quarto, aí ele deu uma acelerada, juntou nos dois e quando contornou a curva, ele por fora de todo mundo, ele colou na cerca externa. Aí não tem mais graça, né? Quando se cola naquela cerca externa lá do sul, só perde se o cavalo for ruim mesmo. E não deu outra coisa. Ele jogou dele por fora, colou na cerca e aí acabou o páreo. E a briga ficou pelo segundo lugar ali por dentro, entre o Bert Mesk e o Ponomariov, já que o Vingador Mascarado não vingou ninguém dessa vez, e ele veio e saiu tirando, não teve graça. Correu por abraço. O Bert Mesk chegou a passar para segundo, mas o Ponomariov, reagindo, retornou e conseguiu ficar com a dupla. E o Velvet Sux foi apenas um participante do páreo, porque ele nunca existiu na carreira. O Vingador Mascarado fez o trabalho dele, assim, de faixa para o Velvet Sul. Era parelha. É verdade, verdade. Realmente fez o lado dele, o Vingador Mascarado. Bem, vamos agora passando para as corridas da Gávea. Nós tivemos no sábado a prova especial Lohengrin. Marcou a vitória de Delírio, 4 anos, macho tordilho do Paraná, filho de Lorde Marcos e Débil, por Ski Champion. Criação e propriedade Estúdio Red Black, o jockey foi Carlos Lavoro, treinamento para Cosmo Morgado Neto. O tempo 2 minutos, 3 segundos e 22 centésimos, 2.000 metros, grama macia com cerca móvel de 9 metros. Na segunda colocação finalizou Quinhão, em terceiro Intense Healing, quarto Ballpoint e em quinto Barolo. Não correu Ballon Bleu. E eu perguntaria, Fernando Lopes, Delírio, não dava para imaginar, né? Depois de uma vitória comum, mas ganhou muito bem. Faro, realmente, você olhando o papel, não tem como você marcar. Ele ganhou de 2 cavalos, inclusive, que estão correndo claim, Amílios e... É verdade. Delamotte. Delamotte correu pouco ontem. Então é difícil você imaginar. Agora, ele tinha um trabalho sensacional para correr esse páreo e confirmou plenamente na raia. Plenamente, ele venceu o páreo de turma, venceu o perdedor por 7 corpos. Chegou nesse páreo, você vai olhar ele no campo do páreo, dificilmente você vai marcá-lo para alguma coisa. E agora, o jogo de pedra dele mostrava que tinha lenha. E pela vitória, na próxima é grupo. Não, isso nem chegamos nesse ponto. Você olha a pedra. Eu, quando eu fui olhar a pedra para escrever o páreo, eu pensava, deve ter dado uns 300. Não, eu acho que deu 95, não foi isso? 7,7 aí. Menos ainda. Então, estava jogado e a história era essa. Ele tinha um excelente trabalho, o Cosminho estava muito confiante. Deu a montaria para o Lavoro caprichou, correu o segundo como se estivesse correndo na frente e quando deu a partida passou sem luta, ganhou muito fácil, um estilo imponente e realmente o que resta agora é encarar a turma clássica. É pedreira, mas o cavalo mostrou que ele tem potencial para correr contra os melhores aí. Essa turma não é a primeira turma da distância, agora são bons cavalos corredores, o Comoqueira é um potinho de altíssima conta, nunca deu impressão em parte alguma do percurso, ele foi montado pelo M. Silva, né, que o Mazini não montou. Esse Quinhão correu lá no fundo do lote, que é outro ponto de 3 anos, atropelou para ser o segundo colocado, mais uma boa inscrição do Marquinhos Ferreira. Marquinhos Ferreira está mostrando um resultado excelente lá no seu treinamento Júpiter. E Ballpoint, que é um animal que abriu carreira na areia, acabou correndo bem na grama, foi o quarto colocado. O Desejado Point, que era o seu faixa, que era o mais esperado na pista de grama, acabou não chegando. O Intense Healing está sendo mantido em boa forma, antes pelo Léo Reis e agora sob a responsabilidade aí do J. Pinto, supervisão aí do Marcelo Palhares Ambrosio, do Cosminho, pessoal do Estúdio All Star Brasil aí, e foi o terceiro colocado. E o Ballpoint terminou em quarto, e esse Barolo, que o Venâncio contava com a boa atuação, ele chegou da fila de poderia brigar pela vitória, mas terminou em quinto. Eu acho que a decepção do páreo, para mim, minha opinião, foi como queira, que inclusive foi minha indicação do programa Tour Espetacular, e jamais deu impressão de vitória no páreo. Ele
de uma boa corrida naquele páreo vencido pelo seu companheiro Bonitinho do Marion. E o Mazini não montou, ele só montaria no sábado mesmo, não montou porque teve uma gripe muito forte, não estava se sentindo bem, e daí em diante não montou mais. Hoje ele está suspenso, hoje é o dia que nós estamos gravando, portanto, ele já não teria mais montarias mesmo. Bem, vamos passando para o domingo, onde na Gávea tivemos o clássico Antônio Carlos Amorim. E a vitória sorriu para Mimorena. Mimorena, que é uma 4 anos fêmea castanha do Rio Grande do Sul, filha de Artax e Pampas Reilo por lote, criação do Aras Santa Teresa do Bom Retiro, propriedade Estúdio Vacaro. A direção foi de Valdinei Gil, treinamento para Luiz Esteves. O tempo minuto 25 segundos e 44, 1.400 metros, areia pesada. Em segundo, Hipermática, em terceiro chegou Júlia, quarto Olímpica e Daytona em quinto Fada dos Dentes. Jorge Inácio, você acreditava na Mimorena mesmo sem o Lasix? Faro, eu acreditava realmente nessa égua porque ela mostra que tem uma boa qualidade. É uma égua que tem encarado Old Town, Pilt Harlow, Cronos, Garja Barbaresco, Hiper Negro, o Desejado Quality, e sempre tem chegado por ali na frente. Tudo bem com essa história do Lasix, mas se tiraram é porque a égua estava bem. E ela mostrou isso. Ela tinha outro animal muito veloz no páreo, que era a Hipermatic, e o jockey ficou tranquilo ali, sempre na segunda posição, como se estivesse correndo na frente, e quando acionou, ela correspondeu plenamente, não teve brincadeira. Quando ele viu a Júlia vindo ali por fora, ele baixou e fez andar, e a égua deslanchou e teve uma bonita vitória, e corre muito na areia também. Já só uma observação, eles não acharam que ela podia correr bem na areia sem o Lasix, não. É que o páreo se trata de um páreo clássico, não listed, no qual não pode ser apresentado de Lasix, nem prova de grupo. Ela, quando correu um páreo de grupo, que teve que correr sem Lasix, ela entrou em penúltimo. Foi no páreo do Cronos. O páreo do Cronos até 300 metros do disco, ela estava brigando pelo páreo. Exatamente. Isso, nessa turma aí, sem Lasix, ela podia ganhar. Dessa vez ela correu o segundo como se estivesse correndo na frente, sem brigar com ninguém. Na direção do Valdinei contribuiu. A Hipermática era uma está em evolução, mas a Mimorena parece ter mais potencial do que ela, e o Vegil não fez nem questão de briga, não precisava brigar. Deixava a outra pontear e vinha na categoria e dominava, foi isso que aconteceu. A ciência de correr o cavalo hemorrágico, como nos deu a aula quando nós fizemos essa matéria sobre cavalos hemorrágicos com o nosso rei da rede, se lavou, dizer que cavalo hemorrágico não pode sair de pé embaixo, ele vai... Claro. Normal e aproveitar. Se tem 100 metros, 100 metros. Tem 200 metros. E vai chegar depois do disco, pode pôr sangue, mas aproveitar ao máximo a carreira sem exigir no início, e foi o que o Vegil fez. Correu segundo sem forçar, porque correu ao natural, e no finalzinho passou e foi embora. Mimorena, linda e na chuva. Bem, vamos passando para Cidade Jardim. Tivemos corrida no fim de semana apenas no sábado, dia em que foi realizado o clássico Presidente Rafael Paz de Barros, e que marcou a vitória de Concilium, um 5 anos macho castanho de São Paulo, filho de Sulamane Crazy Jet Connotation, criação e propriedade do Arastango. Direção fina do André Luiz Silva, treinamento para WG Tosta. O tempo foi 2 minutos 38, 886 milésimos, 2.400. A grama em São Paulo estava pesada. Em segundo finalizou o Vigmund, em terceiro Mitológico, quarto American Storm, e empataram na quinta colocação Candido Hatch e Ovum. Fernando, vitória de Concilium. Ele mostrou que realmente nessa distância já está pronto para ir para o São Paulo, que é a primeira etapa de preparação, né? Mas acho muito cedo ainda, né? É óbvio que já tem que começar a ir fazendo os testes, mas chegar até 2 de maio tem muito caminho pela frente. O Concílio é um bom animal, era o único ganhador de grupo 1 do páreo, ele venceu a segunda prova da Tríplice Coroa em 2012, o Grande Prêmio Jockey Clube de São Paulo. É um animal que
está sempre chegando nessas distâncias, 2.400, ele às vezes vai a 2.000, ele está sempre por ali. E dessa feita, o Wigmund foi para frente, ele correu terceiro, quando o jockey convidou, ele correspondeu plenamente, é um cavalo de boa categoria. Eu acho que essa turma aí não é a turma 1 de São Paulo para correr os 2.400 metros, tem os potros, tem outros animais aí mais chance, mas eu acho que desses aí o Concílio é um dos que tem bastante chance no páreo. Mostrou isso aí, teve uma bela direção do André Luiz Silva, que quando o Dubai Rider quis acelerar o páreo, ele foi junto e não deixou. A tocada dele é uma coisa linda no final, ele bate lá na anca, bonita a tocada. Um jockey muito bom, contratado aí do Arastango. O Arastango está sempre vencendo, uma farda muito vencedora lá em São Paulo. E esse Wigmund também fez o ritmo do páreo, acabou na segunda colocação. O Mitológico também se apresentou para brigar, foi colocado por dentro e ali mesmo ele ficou, não teve pernas para brigar pelas principais colocações. American Storm é outro que é um animal que está aí há muito tempo já. American Storm já teve para ser vendido num leilão aqui na Gávea, ele foi defendido por uma fortuna pelo Arastango. É um animal de 8 anos de idade, vai fazer 8 anos de idade. Eu acho que o Concílio mostrou que é um nome possível para o Grande Prêmio de São Paulo. Acho que não é. Os demais é mais aquele par de aperitivo. Né? Eu acho que o Wigmund ainda pode correr lá. A tocada dele. Ainda pode chegar para correr. Agora, acho que o Concílio desses que correu talvez seja o que tem mais chance no Grande Prêmio de São Paulo, mas eu acho que o panorama vai mudar bastante até lá. Agora, para mim, a decepção no par, apesar do reaparecimento, foi o Olympic Canadá. Eu esperava um pouco mais dele, mas ele nunca existiu no par. Nunca. E o Mitológico já mostrou, toda vez que ele corre ali, primeiro ou segundo, ele nunca chega. É aquele cavalo que gosta de correr no bloco intermediário, quarto, quinto e atropela forte no final. Já reparei que nas 2 corridas que ele foi obrigado, pelo trem de carreira, correr ali segundo ou na frente mesmo, ele não chega nunca, ele não tem final. É verdade, isso ficou bem claro e ele vinha já arrematado ali na cerca. Vinha apanhando. Não poderia chegar em posição melhor do que a que trouxe o seu piloto, o Goulart, né? Exatamente. O Goulart usou toda a sua perícia e aproveitou tudo para arrancar esse terceirinho. Bem, vamos então agora, aguardando, daqui a pouquinho a gente volta com notícias, informações, debates, tudo de bom. Já, já. As elegantes andorinhas, há quase um século no mercado, a mais antiga do Rio. Fale com Daniel. Experiente, ele tem sempre a solução ideal para a sua mudança. Veja o site no anúncio. Telefone 2269-3323. 2269-3323, as elegantes andorinhas. No Jockey Clube Brasileiro, beleza e emoção correm lado a lado. Venha também participar desse mundo mágico. O Turf está pronto para recebê-lo de braços abertos. Amigos e amigas de Rede Turf na TV, estamos aqui com a nossa etapa final hoje do programa de número 200. E nessa etapa nós vamos informando que a Gávea tem um novo aprendiz. O aprendiz com cara de japonês, nome de inglês, é o Harry William Wesserre. Pode ser isso? Pode ser Fernando, é que sabe melhor. É o H. Williams, sabe o nome dele? H. Williams. H. Williams. H. Williams é Harry Williams e... H. Williams. O que você falou? Ele é... Harry Williams. Não, é japonês. Cara de japonês e o nome inglês. Eu acho que ele tá mais pra coreano. E voz de quem... De caipira lá de São Paulo. Caipira de São Paulo. Mesmo? Vem lá de São Paulo, do interior. Porteira. Fernando, você vai fazer minha entrevista. Esse bobear, pegar a roupinha dele, tu vai lá ver, carimbado, made
em Taiwan. Taiwan. Tá certo. Ah, vamos ver, é um bom garoto, hein? É bom. Um E bom tá garoto na nessa escola, briga há algum tempo, né? Teve boas apresentações nas provas dos aprendizes. Aliás, montou também uma barbada na hoje, não foi, Fernando? Foi aquele cavalo do Léo Reis, se não me engano. Foi Bienamina, era Bienamina, ainda estava com o Léo Reis na prova de aprendiz, deu um vareio nos outros, mas se apresentou bem, é um garoto calmo, tem boa posição, e eu acho que vai ser mais um bom jogo, mais um bom produto da nossa Escola de Aprendizes da Gávea. Uma informação importante: devido ao carnaval, as inscrições para os dias 20 até 23, quer dizer, corridas posteriores ao carnaval, serão antecipadas para a próxima quinta-feira, dia 12. E os compromissos de montaria deverão ser entregues até às 19 horas de sexta-feira, dia 13. 9 horas, não? 19 horas. Dessa forma, o projeto de inscrições vai estar à disposição dia 9, após as 17 horas já está à disposição o projeto de inscrições. Portanto, corridas depois do carnaval, inscrições na próxima quinta-feira. Então, o negócio termina às 9 horas de sexta. 9 de sexta, não é 19? Não complica o turf, não. Não é 19 horas? Não, 9 horas de sexta. 19 horas a revista deve estar ficando pronta. Falta um, fica com o outro. Como é que é o negócio? É 9 horas da manhã? 9 horas da manhã. Ah, tá. 19 horas a revista já deve estar ficando pronta para entregar no sábado. 9 horas. É 9 horas. 9 horas da manhã. Então vamos retificar os compromissos de montaria, sexta-feira, dia 13, até às 9 horas da manhã. E vamos trocar seus óculos também, porque esse aí não tá bom, não. Perfeito. Essa semana, os mais multados foram Carlos Lavor por 2 excessos de peso e Rodrigo Salgado apenas 1. Mas a grana foi a mesma, 270 para cada. Salgadinho, o total da pesadinho, semana. O salgadinho está cheio de. É uma coxinha. Cheio de excesso. É um salgadinho, aquela coxinha, bem rechonchuda. E o total da semana foi de 1.477,20. O treinador Breno Piovesan não foi punido pela diversidade de performance do Primoroso, porque aplicou uma medicação superior à que vinha sendo dada, dentro dos parâmetros legais, porém, e após o cavalo ter apresentado quadro de hemorragia. Portanto, está tudo ok. Nosso Jorge Ricardo, olha, cada vez o base foge mais. Já são mais de 100 vitórias que o canadense está na frente do Jorge Ricardo. A única coisa boa disso é que pode antecipar a volta do Ricardo aqui para o Brasil. No último dia 2 foi feita a pesagem aqui no Hipódromo da Gávea, e o mais leve de todos os jogos é o Carlos Henrique, o famoso sequinho, né? Sequinho. 49 quilos. Wagner Borges tem 50 e o Gutenberg Araújo, Marcelo Martins e Luan Silva Machado, 51 quilos. Os mais pesados são Alex Mota e Edson Celento dos Reis, com 57 quilos. O aprendiz Harry William, o novo aprendiz, é o mais levinho também, tem 48 quilos. B. Pinheiro e R. Mendes, F. Queiroz e F. Dias, 49. Uma informação importante é que o Estúdio Alvarenga vai colocar em leilão no próximo dia 5 de março 43 produtos. Dentre eles estão lá Desejado Put, Morrito, Desejado Quality, Desejado Zucca, portanto um monte de produto de alta qualidade. Vai ser um leilão certamente muito concorrido aqui no Tatersal do Jockey Clube Brasileiro. Cícero Ricardo Pereira da Silva, o C. Ricardo nos programas, já começou bombando. Primeira inscrição, primeira vitória. Venceu com a égua Conto Mais, uma Public Pulse Midnight Blue por Present Variety, criação do estúdio Rio Dois Irmãos, propriedade do estúdio Gata da Serra. Foi no 7º par de sábado e a pule boa, hein? 6,80. Demorou um pouquinho a sair a matrícula dele, né? A matrícula, a vitória foi rápida. A vitória, mas né, a sua supervisão, entre aspas, digamos assim, já vinha ganhando bastante, né? Os cavalos do Pitão que estão aqui embaixo estão sendo supervisionados por ele e já tinha uma gama de boas vitórias. Ô, Joemil, para você ter uma ideia, Ricardo. O Gata da Serra é 15º na estatística. Com bastantes animais daqui de baixo, né, do centro de treinamento da Gávea. Nem sempre vinham lá de cima com o pitonho. Nós vamos ter nós temos as nossas marcações já, Joemil?
nas marcações. Estamos vendo, tem uma contradição aqui do Jorge Inácio. Já chegou, Então isso devolve. mesmo que está aí. Já está tudo certo? Então vamos aqui. Eu estava vendo ali a comemoração ali da primeira vitória Tá lá, comemoração muito. do Ricardo. O pessoal prestigiando bastante. Galera, o Ricardo é muito querido, O Ricardo tem um bom início de carreira, assim, continue ganhando sempre. Que tem Tá lá o bastante Alex, cavalo. É o cabeção. É o Cabeção. É o tá lá, Cabeção. Estão todos lá, tá? Cabeção. Outro também que voltou e 2 montarias ganhou as 2 foi o Amota, né? A Amota Semana voltou passada tinindo. uma, agora com aquele cavalo Idol Multi agora. A briga do Amota é com a É balança. só com a balança. O Mota é um com a fenômeno, balança. né? Mota é um jogante. Vamos lá para as nossas marcações. Assim que terminar ali. Vamos agora às nossas marcações. Então já Vamos viu. lá, deixa eu endireitar aqui. Botar o óculos. O óculos aí por causa da Pensei que era o vista. tupete. Vamos às nossas marcações. Aliás, Faro, a sua... Aqui, ó. Por favor, dá um toque aqui. Nessa aqui, do meio aqui. A ferradura. Vai para baixo, vai para baixo. Mostra que a ferradura dele está torta aqui. O Baby vai chegar lá. Lá, tá torta, a imagem não tem. chegou, mas a dele está tortinha aqui, ó. Tá certo. Não acertou nada essa semana. E o Deixa nosso eles Leal... curtirem, né, Jorge? E o nosso Leal acertou uma pule de 80 aí. 83, E olha, ele tá eu tirando. quero dar os parabéns a ele, porque ele foi na minha onda, que na anterior marquei a Vacanda naquele último paro. Aí ele viu ela inscrita no programa e foi, mas quando eu olhei o paro, eu vi assim, poxa, ele está marcando Vacanda contra a Parelha do Santa Maria de Arara Expressiva e Cat Wave, e ainda tem a garota de Ipanema, uma americana treinada pelo Guignone. Ele é corajoso mesmo. A história não fala dos covardes. Eu estou aprendendo. Craques aqui na a mesa. garota de Ipanema não gostou da cerca. Levou uma fechada na cerca, parou por ali mesmo. Não, mas quem tem Fernando, acontece, né? Joemil, Tudo Fábio acontece. e Jorge, eu tenho que aprender. Tá bom. Então vamos lá. Como as marcações dessa semana. As marcações do Faro. O programa dessa semana é quinta, sexta e sábado, hein? Na quinta-feira, Faro marcou Voluntarioso Guess. Na sexta, Come This Way. E no sábado, Justo Lorenzo. Eu, Joemil. Quinta, Iones. Sexta, Piaguel. Sábado, a chuva. Olha, se não chegar, pode contar que tem alguma coisa errada. Que o prefeito anunciou chuva, não veio. O Zé Afonso ontem na transmissão, ontem domingo, disse que não tinha previsão de chuva, caiu um toró na Gávea. Então, a chuva, Quando essa chuva chegar, já foi. não é bastante previsível, ou não é minimamente previsível. Jorge Inácio, na quinta-feira, Super-Homem. Na sexta, Perfect Associate. No sábado, Hot Event. Leal, o homem da pule alta, hein? Na quinta, Mastim. Tá prometendo esse Mastim, né? Na sexta, como Jorge Inácio, Perfect Associate. E na sexta, No 60 tons. 16 tons. 60 tons? 16. 16. É isso aí, já teve até um barulhinho aí especial. O que foi esse barulhinho aí? 16 tons, deve ser de cinza. É isso não? Não, 16 Já passou. tons. Já passou. Não tem de cinza nenhum. Não, porque esse é- eram 60 tons de cinza. eram 50, né? Você aumentou um pouquinho. É que você ainda é garoto, você ainda não Tá aprendeu certo. os outros 10. Bem, no Cristal nós teremos um programa de 12 paros na próxima quinta-feira, dia 12, e o principal clássico Saião Lobato, 1.600 metros. E a gente, quando fala de Cristal, né, o programa começa às 15 horas, vamos às boas do Risonho, diz que a semana vai se reabilitar totalmente. A Barbada é o 8º páreo, número 5, Cross the Line. A Pule Boa, 7º 3, Afetuoso. Acumulada de placê, olha, são 16 1, 2, cavalos. 3, 4, 5, 6, 7 placês. Hein? Primeiro 4, Sucesso. É isso mesmo, Sucesso com X. Segundo 4, Raio de Sol. Quinto 9, Neguinha do Fubá. Como ganha essa neguinha? Sexto 6, Dali Sonhadora. Oitavo 5, Cross the Line. 11º, Uma Dúzia, Uva do Chimbó. E 12º, 10, Voice Mail.
Acumulada de dupla. Essa ele disse pode jogar no duro que vai dar. As 3 vão vingar. Primeiro a 45, segundo a 14 e quinto a 69. Portanto, está aí as indicações do Rizon, as boas do Rizon para essa semana. Nós também acertamos o Química Nuclear, não foi, Jorge? Química Nuclear Química demorou, Nuclear mas foi ganhou. a bomba do Rizon. É bomba, deu 30 e pouco. Deu 46. 43, bomba de 46? Peraí, deixa eu ver aqui, eu te digo exatamente. Todo mundo ficou com a bomba. Toinho foi lá e passou na frente. É isso aí. E Estava demorando, competia, né? Agora, cavalo, na hora, cavalo atrasado repete, hein? Égua também, né? Égua também às vezes repete. Marcador também. Viu como está assanhado? Está cheio de graça, né? Tá certo, está com a pole maior, né? Ele custou, mas pelo menos engrenou com a pole boa. Por falar nisso, Léo, como é que ficaram as estatísticas da semana? Ô, Fábio, nós Vamos tivemos... começar pelos jogos. Pelos jogos. Nós tivemos corridas dias 7 e 8, agora de fevereiro, e Wagner Borges foi o maior ganhador, 6 vitórias, 6 triunfos vitórias. Segundo, Valdinei Gil, Bernardo Pinheiro e Igor Ribeiro Mendes com 3 vitórias. A estatística de jockeys, a geral, primeiro Wagner Borges com 140, segundo Valdinei Gil 105, terceiro Bernardo Pinheiro 82, e houve uma mudança aqui de quarto, quinto. O Igor Ribeiro Mendes passou o Lavor. É o quarto com 72 e o Lavor, Carlos Lavor, é o quinto com 71. E entre os treinadores? Peraí, só um instantinho antes disso. Fernando, podia repetir aquela informação do Lavor que você deu ontem? E faltam 5 vitórias para ele conquistar 3.900, 105 para 4.000. E ele quer passar o Juvenal para ser o segundo maior ganhador do hipódromo da Gávea, apenas atrás do Ricardinho. O Juvenal tem 4.500 e poucas vitórias. Eu vou pegar essa informação agora, quando eu sair daqui dessa gravação. Vou até entregar a lista de vitórias do seu Lavor para ele. Ele tem essa vontade de passar o Juvenal ainda e se ficar como o segundo maior ganhador. Ele está montando bem, está ganhando todos os classes, está em forma, está em forma, empolgado. Não tem tido problema para manter o peso, está animado. Eu acho que você, quando está ganhando, você tem gana de continuar, e ele está ganhando as provas principais, está montando. Dando aulas e aulas de direção, nosso mestre aí da ED. Aí eu acho que ele vai conseguir essa meta de passar o Juvenal. Eu acho que ele deu uma levantadinha ali para o Igor Mendes passar e depois ele atropela até o final da temporada hípica. Mas, Léo, vamos aos treinadores. E aos treinadores. Nessa semana, Dulcino Guione, maior vitorioso, com 3 vitórias. Jaime Muniz Barreto Aragão e Cristiano Oliveira com 2. Foram os maiores ganhadores nesses 2 dias. Na estatística geral, Dulcino Guione dá com 93, segundo Jairo Borges com 81, o terceiro é Júlio César Sampaio com 72, quarto o Roberto Solanês 48 e quinto o Venâncio Said com 37 vitórias. Bem, e o Venâncio está com 2.699, falta uma para completar 2.700. Uma para 3.000 e... Não, dele é uma para 2.700. Para 2.700. 2.700. É verdade. Ô Faro, deixa eu aproveitar a oportunidade para fazer um registro de uma notícia triste, que foi, na semana passada, o falecimento do nosso amigo Kiko Maron Elkik Jr., um dos titulares do estúdio Madison, que vinha de uma enfermidade, vinha brigando há bastante tempo, e nós acompanhamos essa luta com o Dr. Maron e com o Kiko, que Deus o tenha, e que as alegrias, pelo menos na Terra, venham em dose triplicada, principalmente para o Dr. Maron, sempre solidário, pai ali, firme até o final. A figura maravilhosa do Nossos sentimentos, Dr. Maron. Léo, nós vamos ter Nature e Rede Turf no Grande Prêmio de São Paulo, é isso? Fábio, a Nature e a Rede Turf estão programando um passeio, uma excursão, uma visita a São Paulo, incluindo o Grande Prêmio de São Paulo. Tanto é que a programação vai sair como Nature e Rede Turf no Grande Prêmio de São Paulo. Mas como é que começa isso? Começa que dia? Essa programação vai do dia 1 de maio, ao dia 3. Dia 1 vai ter o quê? Não, a programação saía daqui no dia 1º de maio
com destino a São Paulo. São Paulo nós vamos ficar, nós, ou o grupo, quem for, vai ficar hospedado no hotel 4 estrelas, com café da manhã, passeios incluídos, passeio à parte histórica de São Paulo, três refeições. De futebol, né? E visita aos principais pontos turísticos e a parte histórica de São Paulo. O Joemil tá louco para conhecer o mercado municipal, tem aquele não, o Joemil sanduíche de mortadela, bem Fala, São Paulo eu conheço bastante, conheço o sanduíche grego, que é esse que você está se referindo. Não, do mercado municipal. Não faz parte do seu cardápio? Do meu cardápio, de jeito nenhum. Mas o pastelzinho de bacalhau faz? Também não. Também não? Também não. Joemil, então, Faro, nem pastel, nem chops. Quem gosta do turismo e do turf é um programa imperdível. Não, e realmente a programação nós vamos apresentar ela durante os programas e vocês vão curtir e vão curtir muito. Agora, nós deixamos para o final, nós estamos em semana de carnaval, e deixamos para o final algo ligado ao carnaval. E eu vou solicitar aqui a presença do nosso Luiz da Portela. Luiz, dá uma chegadinha aqui. Bem, estamos em semana de carnaval e Rede Turf na TV também curte carnaval. E para isso nós trouxemos hoje um amigo aqui, o Luiz da Portela. Vocês estão vendo ali a águia da Portela ao fundo. E o Luiz falando sobre os preparativos da Portela. Esse ano vai, Luiz? Se Deus quiser, o trabalho está sendo muito bem feito, com bastante seriedade e competência. E a gente espera que na próxima segunda-feira, que é o dia que a Portela vai se apresentar no Sambódromo, a gente consiga fazer um desfile muito bonito para agradar a todos e disputar palmo a palmo o campeonato com todas as escolas, com as co-irmãs. Vamos ouvir um pouquinho do samba? Vamos lá, é o Vantuir. O Vantuir e o Vander Pires, que são os intérpretes, e é um samba de Minhoca, do Xande e do Marcos Ferreira e mais 2 autores. O Marcos Ferreira também tem samba, mas não é o nosso treinador. Não. Luiz, a ala que você desfila lá no Portela? Eu estou na ala 39, a Portela vem com 40 alas. 40 alas e você tem sempre aquela ala tradicional da Portela, exatamente, né? A nossa ala é uma das primeiras, né, logo no início do desfile. Nós vamos nos apresentar com 7 carros e o último carro é o homenageado mais do que merecido, nosso querido Paulinho Aguiar, que é o destaque do 7º carro da escola. E a sua ala é a ala da comunidade, né? Exatamente. A Portela sempre prestigiou a comunidade. 90% Isso que é importante ressaltar no mundo do samba, que as escolas que prestigiam a comunidade estão sempre, a gente pode até não ganhar, mas nós vamos brigar e a comunidade sempre presente, brigando pelo coração da escola, com o coração na escola. Para vocês terem uma ideia, a Portela tinha mais aulas comerciais. Agora, na gestão do Serginho Procópio e do Marcos Falca, isso foi diminuído em função de prestigiarmos mais as aulas de comunidade. Então, tem 4 ou 5 aulas comerciais dessas 40. O restante é aula de comunidade. Isso, e a escola, quando sai com a aula da comunidade, a gente sabe que sai com samba no pé e o coração na avenida. E o samba ajuda muito, né? O samba tá uma beleza. O samba tá muito bonito. O samba tá lindo. Tem sido considerado aí pela crítica um dos melhores para esse carnaval de 2015. Então vamos lá, Portela 2015 para encerrar o programa. E com esse samba da Portela, é isso aí. Vamos lá. Com o samba da Portela, a gente vai encerrando nosso programa de número 200. Agradecido a todos pela atenção de sempre e prometendo estar de volta na próxima semana, se Deus assim permitir.